familiares, convidados, nós queremos desejar uma boa noite para vocês, agradecer pela presença de vocês, que para nós tem um valor inestimável. Eu sou a Sandra, diretora do Brilhando com Cristo, e sou a Sandra do Zezé. Eu sou o Zezé da Sandra, também do setor do Brilhando com Cristo. Eu sou a tia Emília, professora do Brilhando com Cristo e coordenadora da educação infantil. Para todos nós é uma honra termos chegado até aqui. É muito importante que vocês participem com o coração aberto durante todo o evento, porque Deus preparou uma noite muito especial para nós. Ele é o nosso convidado principal e ele já estava aqui nesse lugar quando vocês chegaram. E nós estamos muito felizes porque estamos comemorando 10 anos do Brilhando com Cristo. E nós escolhemos, de acordo com a vontade de Deus, um tema que poderia resumir todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação, o nosso esforço, que é Brilhando com Cristo, 10 anos, resgatando valores. Então, muita é a nossa alegria por termos chegado até aqui, cumprindo essa missão, que é uma missão árdua, mas é uma missão que faz valer a pena cada dia que a gente acorda, que a gente respira e que a gente tem um fôlego de vida. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser um líder. Vale a pena trabalhar para o Senhor, porque o resultado que nós temos visto, a colheita que nós temos realizado durante esses 10 anos, nós jamais teríamos conquistado sem a presença dele, sem a força dele até aqui. Então eu quero falar para vocês hoje, resumidamente, porque a nossa história é muito longa, mas em poucas palavras, eu quero falar para vocês aquilo que norteia o nosso trabalho, que norteia a nossa prática, aquilo que nos inspira a cada dia. Nós temos um versículo-chave dentro da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37, que fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse versículo é que nos fortalece a cada dia para continuarmos caminhando rumo ao alvo, alcançar Vespasiano para Jesus, alcançar um nível de educação e de ensino com excelência através dos princípios bíblicos. Mas para isso nós temos que ter uma fonte de inspiração, o amor maior dentro de nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu convido vocês nessa noite para abrirem o coração e deixar que Jesus entre e transforme e faça de vocês um vaso novo. Porque Deus tem um novo tempo para cada um aqui, Deus tem uma nova história para cada um. Os sonhos de Deus vão se cumprir na vida daqueles que abriram o coração e desejarem ser transformados. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ama a Deus acima das coisas do mundo, ama a Deus acima dos interesses próprios, acima da própria justiça. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, ele não retém o perdão, ele escolhe falar a verdade, ele luta pela justiça. E ele inculca nos seus filhos, os pais que escolhem amar a Deus acima de todas as coisas, inculcam nos seus filhos o amor verdadeiro de Deus. E através desse amor, somente através desse amor é possível haver transformação nas vidas, haver transformação nas crianças. E o nosso trabalho começou há 10 anos atrás, no ano de 2001, quando o Senhor já tinha um plano e propósito para a cidade de Vespasiano, de gerar dentro dessa cidade um altar, de construir, edificar uma escola, onde fosse possível formar o caráter dos pequeninos. E assim, consequentemente, também das famílias. Porque hoje à tarde, no nosso evento, quantas foram as falas dos pais falando, obrigada pela instituição, ter feito de nós pais melhores. Porque a nossa intenção é contribuir para a nossa sociedade, para que ela seja justa, solidária, para que ela cresça no amor de Deus. Então, há 10 anos atrás, Deus gerou no coração do meu esposo, do Zezé, a vontade de
começar algo novo aqui nessa cidade, que foi a fundação do Brilhando com Cristo. E durante esses 10 anos passamos lutas, desertos, passamos assim, muitas tempestades, mas conseguimos vencê-las com a força do Senhor, com o apoio de vocês, porque Ele também vai falar sobre isso, a participação de vocês nessa história toda. Isso aqui não é demagogia, não é um discurso cheio de palavras bonitas, mas é sim a explicitação mesmo daquilo que nós sentimos, verdadeiramente, o que nós sentimos pelos filhos de vocês, por vocês, porque vocês também nos inspiram. Nós não nos deixamos desanimar pelas críticas, pelas reclamações, pelas insatisfações, mas nos inspiramos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que nos faz ser pessoas melhores a cada dia dentro do Brilhando com Cristo. E vale a pena servir o Senhor, vale a pena servir vocês. Então, por isso essa escola existe, para a concretização da vontade de Deus e para a realização dos nossos sonhos, que tem que ser os sonhos de Deus. Muitos de nós chegamos aqui, como eu disse à tarde, como cacos, às vezes destruídos, desanimados, querendo desistir de sonhar, de viver, desistir de investir no filho, ou investir no outro, investir no cônjuge, e investir em si mesmo, achar que não tem jeito, que nasceu assim mesmo, que vai morrer assim. Não. Eu não era essa Sandra que eu sou hoje. Ele não era o Zezé que ele é hoje. E se Deus fez na nossa vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um, porque nós não somos melhores e nem piores do que vocês. Aos olhos de Deus, nós temos o mesmo valor. Então, que nessa noite vocês possam pedir ao Senhor para ressuscitar o seu sonho. Nunca desanime, nunca deixe de lutar. Não desista de sonhar. Nós falamos à tarde que há 9 anos nós tentamos ter um bebê, e o Senhor ainda, Ele não atendeu a nossa oração porque não é o tempo dele. Ele tem o melhor para nós. E o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por que eu estou citando esse testemunho nosso? Porque a nossa força ela não vem de mim, do Zezé. Nós não somos melhores, nós não somos fortes do jeito que vocês imaginam por nós mesmos, pelo Senhor. Então, se o Senhor quiser nos dar filhos ou não, nós vamos continuar adorando e servindo Ele. Muitas pessoas desanimam de tudo, por motivos tão pequenos, tão banais. Não tem tolerância, não tem compreensão, não tem diálogo, não perdoa, não tem gratidão a Deus pelas coisas do dia a dia, reclamam, murmuram muito. Então, que o nosso testemunho possa inspirar vocês a serem fortes e a lutarem. Nós não vamos desistir de sonhar de sermos pais. Mas nós não vamos ficar frustrados nesse tempo que o Senhor está nos conduzindo, porque é um deserto. Todo mundo passa por um deserto. Por isso que nessa noite a gente quer falar do resgate de valores. É isso que nos impulsiona a fazer o melhor. Não é porque eu tenho filho ou não tenho, ou porque Deus ouviu minha oração ou não ouviu, eu vou deixar de fazer o melhor. Ou porque o outro me ofendeu, porque o outro me magoou. Continuamos fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Então, nós não temos palavras para agradecer o investimento de vocês na vida do filho de vocês. E no Brilhando com Cristo, porque investindo neles, vocês investem em nós também, nos encorajam a prosseguir. E eu queria que o Zezé falasse um pouquinho com vocês. Eu não tenho muita intimidade em falar assim, do aspecto pedagógico, até porque não é a minha formação. Mas eu tenho muita intimidade e creio que até um pouco de propriedade de falar dos princípios que a escola promove. E é tão bom, mas tão bom, quando a gente vê que crianças que entraram ali pequenas e que hoje já estão pré-adolescentes, ainda vivem daquilo que a gente prega. É tão satisfatório a gente perceber que realmente isso fez uma diferença na vida daquela criança. Eu quero dizer para vocês que são pais, que são responsáveis pelos alunos do Brilhando com Cristo. Quero dizer que os 10 anos, realmente, ele é devido ao esforço de vocês. Somente ao esforço de vocês. Porque, na verdade, nada daquele prédio poderia ter sido feito se não houvesse o compromisso que hoje existe, que são dos pais.
em querer o melhor para o filho de vocês. Então, na verdade, gente, quero dar parabéns a vocês. Por quê? Porque vocês acreditam naquilo que o Brilhando com Cristo promove aos filhos de vocês, que é a educação por princípios. E é tão satisfatório a gente ver que lares muitas vezes são restaurados. Muitas vezes eu estou no supermercado e eu me vejo lá, minha esposa às vezes escutando: não, minha filha chegou em casa louvando, mas aquele louvor foi tão bom naquela hora para mim. É isso daí que faz a cada dia a gente lutar mais e mais. E vocês sabem que não é fácil. E os 10 anos também se dá. Por quê? Porque temos funcionários ali com compromisso. Funcionários que muitas vezes, onde eu saí de lá quase 9 horas da noite, a luz da quadra estava acesa lá, ainda tinha funcionário que foi em casa e que voltou e ainda estava preparando algo para o dia de hoje. São pessoas que realmente vestem a camisa. Então, quero parabenizar todos os pais que realmente acreditam no valor daquilo que a escola prega. E podem acreditar, pois eu creio nisso. Os filhos de vocês serão os administradores de Vespasiano amanhã. Eu brinco com a minha esposa que eu futuramente, a hora que eu for no geriatra, etc., eu posso muitas vezes encontrar com o filho de vocês e ele falar: você é o diretor daquela escola que eu estudei. Muitas vezes o vereador de nossa cidade pode ser aquele aluno ou aquela aluna que saiu do Brilhando com Cristo. Eu tenho fé, eu creio, e você precisa crer também, porque quando o filho de vocês acredita nessa visão que é por princípios, aquilo fica plantado no coração dele. Pode passar anos que nada vai sair do coração, nada tira daquilo. Por quê? Porque a semente está ali. E todos nós sabemos que quando uma semente é plantada, existe um processo, não é verdade? Aquela semente, imediatamente, ela não dá fruto. Não, ela precisa de um tempo para crescer, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada, não é verdade? Só depois de muito tempo que ela começa a dar o fruto. E é nisso que nós cremos, são nestes valores. E eu creio que daqui a 15 anos, 20 anos, eu vou encontrar com dentistas, médicos, veterinários, professores, psicólogos, motoristas, alunos que foram do Brilhando com Cristo e que eu vou acreditar, valeu a pena, está valendo a pena, gente. Então continue investindo no filho de vocês. Graças a Deus eu tive este privilégio de ter uma família que investiu no estudo. E eu acredito realmente que a educação é o melhor caminho. E mais ainda, quando a educação é por princípio, porque os valores ali são restaurados, os valores ali são tratados a cada dia. O filho de vocês, ele cresce louvando a Deus, ele cresce com princípios que muitas vezes vemos diferente do meio secular, onde os valores estão esquecidos. E essa parceria, escola e pais, ela deve ser sempre preservada. A cada ano ela tem que ser continuada. A cada ano ela tem que ser intensificada. Por quê? Porque essa relação ela tem que continuar próxima. Essa relação ela tem que ficar frente a frente. Por quê? Porque a escola só cresce quando ela tem pais presentes. Pais que realmente falam: olha, precisa melhorar nisso, nisso, nisso. E as críticas, quando elas são bem colocadas, elas são aceitas. Assim, porque nós fizemos 10 anos, e nesses 10 anos, a gente pode perceber o quanto a gente melhorou e o quanto a gente pode melhorar. Não é verdade? Ninguém é perfeito. Não somos donos do saber. Acreditamos que podemos fazer mais e melhor. E por isso que cobramos os nossos funcionários e gostamos de ser cobrados também. Por quê? Porque quando nós fazemos tudo com excelência, para Deus é diferente. É para Deus. Tem que ser o melhor. Temos que dar o melhor. Por quê? Porque é a visão que Deus colocou. Então, obrigado por vocês confiarem o filho de vocês. A maioria dos pais sabem da nossa história. Há 10 anos tentamos ter filhos, né? A princípio queríamos ter 4, nós continuamos com essa vontade ainda. Mas não é porque nós não temos filho que a visão apaga. Somos apaixonados por criança. Sentimos aí realmente a dificuldade que cada um tem. E muitas vezes a gente passa na frente de cada casa e a gente diz: nossa, aquele pai, ele não tem carro, a casa não está rebocada, e ele está ali esforçando para dar o melhor. A
acreditando que realmente aquela semente que está plantada no filho dele, ninguém tira. E esse valor é que nós ficamos felizes. Por quê? Porque é esse valor que você tem com a escola, é o que enche o nosso coração e faz com que a gente também invista na escola. Esse ano de 2011 foi um ano de muitas lutas, muita dificuldade em vários aspectos, mas cremos que Deus já deu essa vitória para a gente, porque nós conseguimos chegar até hoje aí com toda essa luta. E vamos continuar mais ainda, querendo investir mais e mais nos filhos de vocês, porque essa visão, ela nunca será apagada. A visão da escola por princípios é uma visão que jamais, homem nenhum, tem poder para poder tirar. E creia, assim como nós cremos também, vale a pena investir nos filhos de vocês, vale a pena esforçar. E muitas vezes, a gente pode perceber que a criança, quando chega em casa, ela consegue transformar o lar. Por quê? Porque a criança, ela vem cheia de luz, ela vem com aquele louvor que ela aprendeu dentro do lar, e ela chega em casa e ela consegue perceber que algo está carregado ali, que algo está diferente. E quando o pai busca essa sensibilidade de que realmente a criança dele está num ambiente bom, o pai começa a perceber que ele também tem que modificar dentro do lar. Infelizmente, essa semana, nós tivemos a reunião com um casal, onde a filha dele estava lá na escola com uma depressão iniciando. E foi triste, por quê? Porque os pais estão em processo de separação. E quando nós convidamos este pai para poder conversar com ele, a gente pôde perceber que aquela discussão era por problemas da emoção. Não havia traição dentro daquele casamento. Havia, sim, uma pedra que se chama emoção. E nós ficamos mais arrasados ainda. Por quê? Porque uma criança de 6 anos pode perceber aquilo ali e chegou na casa dela e falou com o pai dela: pai, eu vou orar para que a mamãe volte. Eu vou pedir a Deus para que a mamãe volte. E foi muito triste porque, infelizmente, ninguém quis ceder e não houve uma reconciliação ali. Mas hoje, lares estão assim, lares estão divididos, lares estão demarcados o território. Infelizmente é assim, cada um é dono do seu espaço e ninguém entra. E este lar não é um lar onde a criança pode crescer, não é um lar saudável. Um lar saudável é onde a criança vê a harmonia dos pais, é onde a criança vê a união dos avós, o relacionamento que o pai tem com o tio, o pai tem com a avó, o pai tem com a mãe, o pai tem com os irmãos, com a esposa. Isso é um lar saudável. Se o seu lar não está assim hoje, procure repensar quais os valores que você está semeando dentro daquele lar. Modifique, aproveite que o ano está terminando, faça um projeto de vida para 2012, transforme o seu lar num lar de harmonia. Creia que vale a pena seguir a Deus, que vale a pena investir numa família. Amém? Obrigado.